Olá, nós realizamos o Fala Câmara em Entrevista aqui na sala de reunião dos vereadores da Câmara Municipal, em situação de restrição, obedecendo todos os requisitos de questão de segurança, lógico, distanciamento, higiene e também das nossas condições físicas, para trazer informações a vocês atualizadas, fora do estúdio, mas nas mesmas condições técnicas, inclusive, que você já acompanha pela TV e pela Rádio Câmara Bauru e também pela internet. Nós vamos conversar com o presidente da Câmara, José Roberto Martins Segala, para poder começar a atualizar as questões também, como a gente já fazia antes, além da TV, das audiências, das sessões que você já acompanhava de forma virtual. Lembrando que nesta semana nós estamos gravando aqui com o retorno nas condições estabelecidas para este momento, já no mês de junho, das sessões, inclusive presenciais. Obrigado, presidente, por nos atender. É um prazer. Eu já disse várias vezes que, além de ser um prazer estar aqui conversando com todos os bauruenses que nos veem, é uma obrigação. Nós temos que dar satisfação do que está acontecendo, principalmente num momento como esse, em que há necessidade de muita informação. Então, estamos à disposição, Nelson. Presidente, eu ia convidar o senhor para fazer uma retrospectiva aqui, até para que a gente possa fazer uma análise breve no tempo, mas para estabelecer algumas condições principais, para que depois a gente faça o nosso trabalho, lógico, de acompanhamento, porque infelizmente essa pandemia tem um tempo de duração que, do ponto de vista da sua duração efetiva sanitária na rua epidemiológica, ela ainda não nos é conhecida, ela é diferente em função de vários fatores. Sim. Eu me recordo aqui que no dia 20 de março, exatamente 20 de março, uma reunião infelizmente necessária, mas histórica, aqui no plenário do lado onde estamos gravando na Câmara Municipal de Bauru, com os vereadores, através do senhor, discutindo naquele momento com o prefeito Clodoaldo Gazeta a necessidade, infelizmente, de iniciar um período longo de isolamento. Agora nós estamos conversando aqui com pouco mais de 70 dias já dessa situação e vários elementos em andamento para que a gente possa acompanhar. De lado, infelizmente, como o senhor acompanhou, inclusive na sessão de segunda-feira, a necessidade de rediscussão para a sobrevida ou a retomada de atividades que, infelizmente, para Bauru estão bastante sufocadas, e de outro, uma natural preocupação em relação aos elementos de saúde aqui na cidade, que ainda estão em andamento desses dados que foram apresentados até agora. Que questões, que balanço o senhor faria dessa situação e do que nos espera para frente em relação, infelizmente, a esse caso? Naquela ocasião, como você bem lembrou, nós nos limitamos a acompanhar a decisão da Prefeitura. A Prefeitura Municipal, em sintonia com o governo do Estado, havia entendido de declarar uma quarentena aqui na cidade de Bauru, determinando que as pessoas permanecessem em isolamento social, o comércio foi todo fechado, e as repartições públicas passaram também a atender à distância. Então, no nosso caso, nós, na ocasião, conversando, como você bem lembrou, com o prefeito, num diálogo até que cordial, entendemos que deveríamos suspender as nossas reuniões presenciais e fechar a Câmara de Vereadores para o atendimento direto ao público. É bom, é muito importante, inclusive, já fizemos isso várias vezes, mas nunca é demais lembrar, a Câmara não parou de funcionar nenhum minuto. O tempo todo, os vereadores mantiveram-se em contato com o povo de Bauru, atendendo à distância. Atendia por WhatsApp, atendia por telefone, atendia por videoconferência. Enfim, todos nós não deixamos de ser portadores dos anseios, das necessidades dos moradores da cidade de Bauru. Para isso, nós interviemos junto ao prefeito por inúmeras vezes, fizemos ofício, os nossos servidores estavam trabalhando naquilo que se chama de home office, ou seja, estavam em casa, mas faziam os ofícios, tudo através da internet, através de e-mail, nós nos comunicávamos com os órgãos públicos, obtendo informações, devolvendo informações ao munícipe, enfim, até mesmo a TV Câmara e a Rádio Câmara gravaram conosco à distância, gravaram as videoconferências, gravaram entrevistas
para que a gente divulgasse o que estava fazendo. Então, nesse sentido, a Câmara continuou funcionando, vamos dizer assim, até que normalmente. Faltava a presença física. Muito bem, com agora a flexibilização que ocorreu, foi possível a Câmara retornar ao atendimento presencial. Então, agora a Câmara está aberta. Os moradores de Bauru que desejam fazer contato com os vereadores poderão fazê-lo pessoalmente. A única coisa é que nós estamos tomando o cuidado de limitar isso, né? Atendendo até mesmo às disposições sanitárias emanadas dos órgãos públicos municipais, da Prefeitura Municipal de Bauru. Estamos mantendo o distanciamento, estamos tomando todo o cuidado de exigir máscara para que as pessoas venham à Câmara, tem álcool gel disponível, as pessoas não ficam próximas uma da outra. Haja vista, nós aqui, nessa entrevista, estamos distanciados, eu e você, de quase que 3 metros, não é? Distanciados também do cameraman, aí mais de 5 metros. Nós estamos tomando todos os cuidados necessários para que a gente possa funcionar sem problema. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, Nelson, na minha avaliação, nós fizemos esse isolamento cedo demais. Nós não tínhamos necessidade de fazer da forma como fizemos. Nós paramos tudo. Se justificaria se naquele momento nós usássemos todos os nossos recursos para prover a cidade de capacidade de atendimento médico no momento em que o chamado pico ocorresse. Nós ficamos em isolamento, como você bem frisou, praticamente 70 dias. Infelizmente, a cidade não avançou 1 milímetro. Nós estamos do mesmíssimo jeito que nós estávamos, com o mesmo número de leitos de UTI, com a mesma quantidade de respiradores, com os mesmos leitos de enfermaria disponíveis. Não mudou nada, 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 até esse momento em que estamos conversando. E, curiosamente, nós que tanto pedimos que a reabertura ocorresse por conta do problema do comércio, das pessoas que estão perdendo o seu emprego, das pessoas que estão tendo a remuneração reduzida e não estão conseguindo pagar as suas despesas e fazer a sua manutenção básica. Nós pedimos que a flexibilização ocorresse. Não fomos atendidos em nenhuma das vezes que solicitamos. E agora, de repente, a Prefeitura resolveu fazer a flexibilização. Só que, ao mesmo tempo que fez a flexibilização, anuncia que o pico da doença ainda está para ocorrer e que o número de mortos deverá subir muito, dobrar ou talvez a triplicar. Então não dá para entender. Agora era a hora, então, de não flexibilizar. Agora era a hora de fazer um isolamento rigoroso, não naquele momento. Então não estou conseguindo entender. Eu espero até que não seja o que eu estou suspeitando. Eu estou suspeitando, eu, José Roberto, estou suspeitando de que isso possa ser uma manobra do governo do Estado para jogar a responsabilidade do que vier a ocorrer em cima daqueles que estavam pedindo a flexibilização. É isso que eu temo. Eu receio que estejam usando isso estrategicamente para poder acusar aqueles que estavam pleiteando que houvesse um retorno gradual das atividades com consciência, com responsabilidade, para que a crise não fosse tão severa assim, agora, nesse momento em que anuncia-se, não sei se é verdade também, porque está difícil de acreditar naquilo que se fala por aí, mas anuncia-se que o pico da doença está para ocorrer. Então, é isso que me preocupa. Como é que o senhor vê, como presidente da instituição, lógico, ela é uma sentinela importante desse processo de discussão em nome da representação popular, doutor Segala, em relação a esses indicadores dos técnicos, enfim, que são discutidos, mas alguns dados a gente já pode pontuar nesse momento. Um baixíssimo número de testes em relação a mesmo os casos registrados, que dificultam muito essa análise de acompanhamento da esperada fase de pico,
que os outros lugares já enfrentaram. O número de leitos, como o senhor comentou, igual neste momento aqui, junho de 2020, apesar de mais de 2 meses esperado, e uma regra aplicada até a última segunda-feira, estamos aqui gravando na quarta-feira de junho, igual na capital para o interior, apesar dos governos reconhecerem pelos técnicos que a disseminação do vírus é diferente nesses territórios. Nelson, eu nunca vi na minha vida surgir tanto especialista em coisa nenhuma como surgiu nesse período. Eu nunca vi gente que não tem, muitas vezes, o preparo mínimo necessário para abrir a boca, dando uma de professor doutor, se manifestando sobre coisas que ele absolutamente desconhece. O que fizeram com a matemática, o que fizeram com a estatística, é um absurdo. Você toda hora é surpreendido porque eles dizem que reveram o método de cálculo e o número de mortes não é aquele que estava anunciado, é um número menor. Daí a pouco reveram o método de cálculo de novo e o número de mortes é maior. Que método de cálculo é esse? Que número cabalístico é esse, como você mesmo falou? Da onde eles tiram esses números se não estão fazendo o teste? Da onde que eles tiram esses números? Esses números saem de uma cartola de mágico. É uma coisa que não dá para entender, porque de científico não tem absolutamente nada. Essa é que é a verdade. Nós estamos num período terrível em que a gente tem muita dificuldade de crer. A consequência disso, eu vou dizer para você, ao descer hoje aqui para a Câmara, eu fui observando na rua o número de pessoas que estava sem máscara. E eu diria para você que é uma proporção de 1 para cada 5, ou 2 para cada 10, o que daria 20% das pessoas. É um absurdo. A máscara é absolutamente necessária. Eu e você poderíamos estar sem máscara nesse instante aqui, porque estamos a 3 metros de distância. Mas, para dar o exemplo, estamos de máscara, porque a máscara é necessária para minimizar os riscos de contágio. Mas o nosso povo parece que não está acreditando. Eu diria para você que fiquei abismado de ver a quantidade de pessoas que está andando na cidade sem máscara. Então, secretário, tem mais uma questão importante, que é a necessidade, e a Câmara vem fazendo isso através de audiências públicas, 2 delas já realizadas especificamente na semana passada, as obrigatórias do primeiro quadrimestre de execução orçamentária, além das outras reuniões específicas e videoconferências que estão disponíveis todas na página do YouTube, para a rádio e TV, na página da internet, para o público acompanhar. A Câmara se posicionou recentemente no sentido de que um pedido do prefeito através de um projeto de lei relacionado à possibilidade de autorização especial para uso de fundos, são milhões de reais em vários fundos, pudessem ser utilizados em várias despesas, cobrir socorro financeiro de perdas de receita. A Câmara aprovou no primeiro momento o projeto e, como se sabe, só que tomou a posição no plenário de que isso fosse especialmente para questões de Covid, de uso na assistência social ligados à pandemia. A Lei Complementar 173, sancionada pela Presidência da República neste momento aqui, atualiza essa questão em nível federal, estabelecendo exatamente esta condição, que o eventual acesso a fundos seja justificado especificamente para verbas da assistência social ou da pandemia. Sem dúvida. Era essa a nossa preocupação, e é bom sempre lembrar que uma das principais funções da Câmara de Vereadores é a fiscalização do Executivo. E o que se vê e o que se ouve, eu não estou falando especificamente de Bauru, mas o que se vê e o que se ouve no Brasil é muita gente tirando proveito desses decretos de emergência para fazer compras sem licitação, para comprar coisas por preços 4, 5, 6 vezes maior do que aquilo tem no mercado. Então, nós tomamos a cautela de dizer, pode usar o fundo sim, mas tem que usar para o enfrentamento do Covid. É isso que nós precisamos, porque assim nós vamos ter uma melhor condição de fiscalização e de verificação da real utilização desses recursos que tinham outro destino e que estão sendo desviados, com prejuízo dos destinos que tinham.
esses fundos são necessários para a manutenção das atividades aos quais eles se destinam. Por exemplo, o Fundo de Esportes é importantíssimo para a gente manter o esporte amador funcionando aqui na cidade de Bauru. Mas nós autorizamos, estávamos dispostos a sacrificar isso em nome de um bem maior, que é a utilização no combate ao Covid. Mas teria que ser para isso especificamente. Então, esse cuidado nós tomamos. Fico satisfeito que o governo federal também tenha agido assim agora. Numa outra circunstância política, administrativa, inclusive de convivência da relação dos poderes, o presidente da Câmara, logo no início do ano, reforçou a necessidade, como já havia o feito em outro período, do prefeito se antecipar, por exemplo, dentro das questões de discussão das chamadas mudanças estratégicas de grande abrangência no município, como o plano diretor participativo, dado o processo instaurado no ano passado, a lei de zoneamento, que já faz um tempo que está defasada. Infelizmente, a pandemia criou uma série de obstáculos adicionais nesse ponto. Mas, neste momento, nós gravamos enfim, com a secretária municipal de planejamento, e ela disse que, com ajustes, vão manter esses calendários, inclusive com medidas adicionais, como a concessão da iluminação pública e até, eventualmente, dos cemitérios, anunciada pelo prefeito. Eu queria que o senhor comentasse, por favor, como é que o senhor vê medidas de tão grande abrangência, como elas ficam agora, do ponto de vista do conhecimento e da discussão pública, nestas várias frentes, se esse calendário é possível de ser realizado esse ano? Duas coisas nós precisamos assinalar. A primeira delas é que nós vamos precisar verificar se isso vai ser cumprido ou não. O governo municipal já estabeleceu datas várias vezes, já prometeu várias vezes e nunca cumpriu. Está prometendo de novo. Então, não sabemos se vai ser cumprido. Se for cumprido, há um problema adicional gravíssimo, que é o problema de estarmos às vésperas de uma eleição, que vai envolver todo mundo. Os vereadores atuais estarão em campanha. Imagine a situação atual em que não se está podendo fazer campanha, nem vai se poder fazer campanha agora, em virtude dessa situação que estamos enfrentando. Vai sobrar muito pouco tempo para o vereador se dedicar a tentar buscar uma reeleição, aqueles que assim o querem. E muita gente também que poderia colaborar estará envolvida nesse processo. O próprio prefeito municipal, os próprios secretários que não têm garantia nenhuma, a garantia deles é o próprio prefeito. Então, imaginar que esse seja um bom momento para discutir assuntos dessa importância, dessa gravidade, que nós ficamos cobrando há 3 anos, estavam prometidos no início do governo, não vieram até agora e chegam no apagar das luzes. É mais ou menos o que aconteceu com o Instituto de Planejamento. Não tem nenhum vereador que seja contrário ao Instituto de Planejamento. Mas o Instituto de Planejamento, feito no apagar das luzes do governo, para um governo futuro, ou seja, espere então um pouco, deixa o governo futuro verificar quais são as condições do Instituto de Planejamento que ele precisa. Marcar agora para o outro fazer, me parece uma coisa arriscada. É difícil de entender como é que estão pretendendo fazer estas coisas e fazer com qualidade numa situação como essa que nós estamos enfrentando. Dificuldade de ouvir o povo, por exemplo, né, de fazer audiências públicas para debater esses assuntos da mais grave importância, que são os assuntos ligados ao plano diretor da cidade, que vai vigorar por 8 anos para o futuro. Nós estamos comprometendo 8 anos para frente, não é? E já estamos atrasados. Isso era para ter ocorrido em 2018, nós já passamos 2019, estamos em 2020, não é? E veja que situação. Imaginar, então, que isso vai ocorrer, eu acho pouco provável, Nelson. E digo mais, se ocorrer também, acredito eu que não vai ser fácil de ser aprovado da forma como se imagina, não. Doutor José Roberto Martins Segala, tem inúmeros assuntos, a gente vai conter um pouco a ansiedade aqui para aguardar, infelizmente, acompanhar os outros, até porque
dependem de indicadores como o aumento de leitos, internações, a tal da fase de pico, questões que a gente comentou aqui, para que a gente possa atualizar e fazer o acompanhamento disso nas próximas fases em relação à Covid, por exemplo. Eu quero destacar exatamente esse papel que a TV e a Rádio Câmara têm e está desempenhando muito bem, de acompanhar para e passo, está acompanhando no momento em que ocorre. Estão sintonizados e fazendo com que o nosso público fique sintonizado nas nossas emissoras, seja na televisão, seja no rádio, porque aqui nós estamos procurando passar a informação mais honesta possível. A informação resultado de pesquisa, não é a informação que chega simplesmente para nós, mas é aquela que nós vamos checar. Vocês estão de parabéns, o trabalho que vocês estão fazendo é muito importante e vai ser reconhecido. Já está sendo reconhecido e vai ser mais reconhecido ainda quando nós mostrarmos que o que a gente divulga aqui é aquilo que a gente reputa ser a verdade. Muito obrigado ao vereador presidente José Roberto Martins Segala. Você tem disponível esse material na íntegra na página da TV Câmara no YouTube. Acompanhe lá, assim como todas as reuniões plenárias e também as audiências públicas e de prestações de contas que mencionamos aqui. Até a próxima.